pessoal, bem-vindos ao nosso 15º Neurocast, um podcast da Neurotech em parceria com a B3. Hoje nós estamos muito animados aqui com a presença do Frederico Cruz. O Fred é um gestor da Saúde Petrobras, ele é gerente de operações e processamento e pagamentos de sinistro na Saúde Petrobras. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da saúde suplementar e da experiência tão rica que o Fred tem aí para compartilhar conosco. Então é isso. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Esse papo promete muita informação e novidades. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo aqui. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Saúde suplementar é um tema que sempre agrega muito e traz muita curiosidade ao telespectador. O plano de saúde sempre fica mais caro e a gente tem dificuldade em explicar por quê. E talvez tenha algumas ferramentas novas surgindo no mercado que possam nos ajudar e buscar a tão esperada capacidade dos planos em manter esse sistema de pé e viável no futuro. É um desafio muito grande e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Fred? Mas para a gente começar e a gente até descontrair, eu queria que você contasse um pouco aí da sua carreira, como é que você desenvolveu essa jornada toda aí na saúde suplementar e como você chegou até aqui nessa posição tão interessante aí que você tem hoje. Bom, eu não sou da área de saúde, né? Eu sou estatístico, então eu cheguei aqui por acaso na saúde suplementar, não foi programado. Talvez médicos, enfermeiros pensem em seguir carreira, eu nunca pensei. Eu queria ser atleta, não deu certo, e aí mamãe me obrigou a estudar a vida inteira, eu tive que estudar e eu fui fazer estatística na UERJ. E aí quando eu acabei estatística na UERJ, eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado e um dia me ligaram da Bradesco Saúde para fazer uma entrevista. Eu nunca tinha colocado um currículo na Bradesco Saúde. Eu fiz uma entrevista, conversei com uma pessoa, tinha uma amiga minha que estudou comigo na UERJ que trabalhava lá e tal. Aí eu perguntei para ela, ela falou, não, também não fui eu não. Eu nunca soube. Fiz uma entrevista, a moça me chamou para trabalhar lá, o salário era até menor do que eu ganhava na empresa de pesquisa de mercado, mas eu achei uma oportunidade legal, uma empresa muito grande e tal, e fui. Isso 2008. E aí, anos depois eu descobri que a minha chefe tinha ido almoçar. 2008 era um mundo muito diferente de hoje, né? A gente entregava currículos por papel, né? Então, nesse almoço, ela recebeu de um cara que eu não sei quem é. Ela, tô procurando um estatístico para montar um programa de crônicos aqui. E o cara, eu tenho um currículo de um aqui. Me entregou, eu não sei quem é ele. Então, eu cheguei lá totalmente por acaso. E eu entrei na área de gestão de saúde com o objetivo de montar um algoritmo capaz de identificar possíveis portadores de patologia crônica antes que essas patologias se desenvolvessem. Do ponto de vista técnico, o benefício do beneficiário é evitar que ele tivesse um problema crônico, que ele tivesse que colocar um stent ou tivesse que amputar uma parte do corpo por diabetes, enfim. Esse é o assistencial. E do financeiro é muito mais barato a gente fazer a prevenção e garantir que ele vá no cardiologista, que ele vá no endócrino dele, que ele cuide da glicemia, da glicose dele, do que efetivamente ele virar um diabético ou um cardiopata ou tiver que colocar um stent. E aí eu peguei lá, a gente tinha feito 3 estudos, a Bradesco nessa área, tinha feito 3 estudos, e eu perguntei se ela poderia me dar os estudos, e eu comecei a tentar achar correlações desses estudos, como que cada junção de procedimentos e de eventos poderiam montar algum score que eu pudesse fazer aquilo matematicamente e não precisando de um olhar de um médico, porque ela era médica. Ela é médica, porque ela é viva, né? Ela é médica e ela ficava olhando a utilização na mão, botava em ordem alfabética e falava, Érica, fez isso, e ela ia pontuando na mão para falar, essa aqui é crônica. Aí ela marcava lá, é cardiopata, endócrino metabólico, é respiratório. Aí eu peguei esses 3 estudos, comecei a montar correlações, covariâncias e tal, e montei um algoritmo. Na época, vocês vão achar engraçado, mas era o que tinha, a gente usava o Access para montar esse tipo de ferramental, né? Não tinha Python, isso não existia, então, ou até existia, mas era muita tecnologia, né? E aí eu montei um Accessinho que eu pegava a base de sinistro, pegava a base de cadastro para ver se o cara estava ativo, estava cancelado, porque ele podia ter um sinistro. Isso é outra coisa que é difícil, é diferente na saúde suplementar, né? O cara pode ter um sinistro e você não pode atuar mais nele porque ele pode não mais ser seu beneficiário.
Ele teve, mas ele saiu porque ele foi para outra operadora. Então, quando você olha para um ano para trás, você fala, pô, esse cara aqui é crônico, mas esse cara agora está cancelado, não faz sentido eu trabalhar nele. Então, eu tinha que ter a base de cadastro para ver se ele continuava ativo no plano. Então, eu rodei essa base, joguei tudo no Axis, e o que ela demorava 3 meses para fazer, o sistema fez em 2 minutos. E aí a Bradesco optou em começar a vender isso. Ela dava para alguns clientes, optou em começar a vender. Então, a área que era eu, a minha chefe médica e uma secretária, em um ano a gente tinha 15 pessoas e começou a vender isso no Brasil todo. Eu fiquei lá até 2011, quando eu fui convidado para ir para a área de sinistro. Aí eu fui para a área de sinistro em 2011 como gerente de sinistros. Em 2015 eu assumi a superintendência de sinistro da Bradesco Saúde. Em 2020 eu fui para a 1000. Aí achei uma jornada interessante, ia ter ali a rede própria para me ajudar. Na Bradesco eles não têm rede própria, é só a rede terceira e tal. Fiquei um ano na 1000, um ano e um mês, e aí a Saúde Petrobras me convidou para um projeto que eu tinha muita curiosidade, porque eu trabalhava com uma moça na Bradesco que ela tinha mais tempo de Bradesco Saúde do que a Bradesco Saúde tinha de empresa. Porque ela era da Atlântico Boa Vista, quando a Bradesco comprou, ela migrou para a Bradesco. Então, na festa de 30 anos da Bradesco Saúde, ela tinha 33 anos de casa. Falei, pô, que legal. E ela me contava como ela criou aquilo, como criou os sistemas e tal. Era sempre um papo muito interessante. E a Petrobras, em 2021, estava fazendo um spin-off, saindo do RH da Petrobras, abrindo uma subsidiária para cuidar do plano, para profissionalizar a gestão da saúde e tal. E aí o CEO da Saúde Petrobras tinha trabalhado comigo na Bradesco e me convidou para assumir a área de sinistros de auditoria lá na Saúde Petrobras. E aí eu cheguei em 21 e cá estou até agora. Que legal, Fred. Que história super interessante e muito, muito interessante o fato de você ter começado exatamente nessa área aqui, né, de aplicação do teu conhecimento estatístico, né, para tentar mudar o jogo aqui e entender, enfim, o perfil de beneficiário e tentar fazer uma intervenção oportuna objetivando reduzir custo. Nada mais atual, né? Você começou com isso e nada mais atual do que esse uso de dados e trabalhar esses dados no que a gente está vendo hoje como tendência aí, a própria inteligência de dados, inteligência artificial, colocando essa possibilidade aí como um grande solucionador das dores. Muito legal esse teu início aí e muito legal a tua trajetória. Bom, hoje você está na Saúde Petrobras, né, que é uma autogestão, acho que todo mundo sabe, né, que a gente tem algumas modalidades aqui de operadoras de saúde, né, medicina de grupo, seguradoras, cooperativas e as autogestões. Explica pra gente, assim, dá uma palhinha pra gente aí do que são as autogestões, como elas surgiram, e qual o principal propósito aí das autogestões, que eu sei que tem uma coisa muito importante aí relacionada ao beneficiário. Então conta pra gente como é que é essa história de autogestão. Na prática, ela funciona de maneira muito similar a um plano de saúde convencional de mercado, só que ela tem uma diferença básica, ela não tem fins lucrativos. Então, são empresas sem fins lucrativos, criadas para gerir o benefício saúde, que é o benefício mais caro do RH nas empresas, da própria empresa. Então, tem muitas empresas públicas que são autogestões, tem empresas privadas também que têm um quantitativo de funcionários muito grandes, então elas têm planos específicos e ela não consegue customizar esses planos numa empresa de mercado. Então, ela tem 2 pontos muito diferentes. O primeiro é que ela tem um olhar mais virado para o beneficiário, ela não visa lucro. E o segundo que ela tem um processo mais customizado e não é um processo tão padronizado como as empresas de mercado convencionais. Elas surgem na década de 70, tá? E crescem muito junto com os planos de saúde nos anos 80. E a gente, como toda empresa no nosso mercado, começa a ter que se reinventar em 94. Tá, em 94 veio um plano real e todas as empresas de saúde suplementar, elas viviam da especulação financeira, da inflação, de eu recebo hoje o seu prêmio, eu pago o fornecedor em 45 dias e esse tempo em que eu estou com o seu prêmio vou pagar o fornecedor, eu aplico esse dinheiro vai me gerar lá 20% no mês. Então eu não precisava dar resultado operacional, porque o próprio dinheiro pagava os meus custos. Quando veio um plano real,
e a inflação cai para 10% no início, agora 5% ao ano, isso não é mais suficiente. Então, eu pagar o fornecedor em 45 dias, não adiantava mais. Então, os planos de saúde tiveram que reinventar a operação e aí começou o problema do nosso modelo atual. As autogestões também sofrem as mesmas pressões que uma empresa convencional sofre, mas a grande sacada ali talvez é, por exemplo, a ANS tem um rol de procedimentos. Tem aquele debate, a taxativa e a exemplificativa, enfim, mas ela tem um rol de procedimentos e ela fala, eu cubro A, cubro B e cubro C. Mas eu posso perceber que a minha população, por ser muito idosa ou por trabalhar em condições de trabalho específicas, ela precisa que eu cubra também o D. E aí, mesmo além daquilo que a ANS me dá como cobertura mínima, eu falo, cara, eu vou cobrir também o D porque faz sentido para o meu beneficiário. No mercado convencional, das empresas convencionais, não. O que a agência, que é a reguladora do mercado, fala, eu vou cobrir. Então, na autogestão, acho que as duas grandes diferenças são essas. Assim. Primeiro que ela tem um olhar virado pro beneficiário, não é um olhar financeiro, financista, assim, é um olhar de cultura de assistência à saúde mesmo. A ideia é, óbvio, com custos que sejam praticáveis para poder buscar que esse mercado se perpetue, mas o objetivo principal é oferecer um plano de saúde de qualidade ao beneficiário. E o segundo é que ela não tem fins lucrativos, então ela busca entregar um plano a preço justo e um plano o melhor possível. Legal, muito interessante. De fora a gente percebe essas diferenças aí e o grande ponto, às vezes, né, dos modelos de saúde suplementar que eventualmente são questionados são esses, né, gera fim lucrativo, né, que viés um sistema pode ter à medida que ele pede uma lucratividade, né, e aqui a gente vê que não tem essa preocupação, mas em compensação tem a preocupação muito genuína, né, de olhar para o beneficiário, e a gente percebe aqui de fora, a gente percebe essa diferença e o quanto é importante e o quanto traz esse propósito do cuidado muito mais à frente, né? Muito mais na veia. Bacana, obrigada pela tua explicação. E aí, pincelando um pouco, né? Nessa tua jornada também já em seguradora e autogestão, você como um profundo conhecedor aí do mercado, eu sei que é uma pergunta que a gente pode passar aqui a manhã inteira falando, mas fala pra gente, o que você acha? Quais são os grandes desafios hoje que um sistema de saúde suplementar tem? Saúde não tem preço, mas tem valor, né? Assim, diferente de um automóvel, o motor do carro deu problema, quebrou a porta. Tudo bem, você vai ficar lá um mês sem automóvel, você vai ficar chateado. Eu não posso... deu perda total, vou pegar o dinheiro da seguradora e vou comprar outro. Você não faz isso com um parente, né? Não dá perda total, você não compra outro. Então ela tem um valor intangível que diferencia esse mercado de todos os outros mercados de seguro. Tá? Ela tem um valor sentimental. E quando a gente paga um plano de saúde, a gente não paga só pela segurança. A gente paga pelo conforto, a gente paga pela confiança, a gente paga principalmente por estar devolvendo para uma pessoa que a gente ama algo que é mais importante para a gente, que é a saúde. Esse ponto, ele é um ponto inconteste. Por outro lado, essa conta ela fica cada ano mais cara. E ela fica cada ano mais cara por um conjunto de fatores, tá? Que talvez uma hora a gente não consiga conversar sobre todos eles. Mas a gente tem uma regulação que ela olha só um pedaço do problema. Então, hoje a ANS, que regula o nosso setor, até pela lei que fala que ela vai regular só as operadoras de saúde, ela não olha os prestadores. Em 2000, quando a ANS é criada, isso fazia muito sentido. Eram muito grandes as operadoras e os prestadores eram pequenininhos. Esse mercado mudou. Né? Esse mercado hoje, a gente tem grandes redes hospitalares que são maiores do que as maiores seguradoras. A gente tem um mercado tão louco que redes hospitalares compraram seguradoras, o que era impensável em 2000. Só que a regulação continua regulando só as seguradoras e operadoras de saúde. Então hoje a gente regula o mais fraco. Então ao regular o mais fraco, a gente cria uma discrepância de poderes muito grande. Então esse já é um problema. O cara mais poderoso é um cara não regulado. O segundo problema é que a gente com medicina, o tempo inteiro a gente tem inovações tecnológicas.
e como saúde tem preço, mas não tem valor, a gente precisa... Não tem preço, mas tem valor, a gente precisa incorporar isso. Carticel, por exemplo. Cara, cada Carticel vai custar, sei lá, 2 milhões de reais. Pagar para um beneficiário 2 milhões de reais? Pois é, mas dependendo do seu câncer, te dá uma remissão de 30%. Você vai salvar 30% de vidas, de uma vida que não tinha mais o que a medicina fazer, e vai investir 2 milhões. O seu carro, você ia pensar, ia falar, cara, não faz sentido isso. Mas na saúde, não. Na saúde faz sentido. Então, algumas operadoras cobrem o Carticel. Outras não cobrem, mas é um exemplo de um monte que tem por aí de preços de medicamento que são absurdos, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. Mas vai salvar a vida da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Cara, vale. A operadora tem que custear isso. Aí quando ela não vai custear, judicializa. E aí você judicializa, cai na mão de uma infraestrutura de justiça que não tem esse conhecimento técnico. E aí o cara na petição escreve risco de vida e tal, risco de perder a vida, e o juiz leigo ali e tal. Estamos evoluindo para tentar diminuir isso, mas acontece, o cara dá uma liminar e fala, cara, faça. Eu tenho liminares hoje de spas, que o cara pede uma liminar e eu sou obrigado a custear um spa, por exemplo, que não faz o menor sentido, mas tem uma liminar. Até a liminar cair, cumpra essa liminar. Então a gente tem o aumento de tecnologia, a gente tem uma alta judicialização, a gente tem uma regulação que ela regula um lado e é um lado mais fraco, então o lado mais forte hoje é desregulado, e o conjunto disso tudo torna esse sistema a médio prazo não sustentável. Quando você olha para as operadoras do ano 2000, 2005, 2010, que aí em 2010 já tinha TUS, já tinha TIS, já é um mercado mais estabilizado, e você olha para hoje, a gente tem 40% menos de operadoras hoje. E a gente começa a ver as grandes comprando as pequenas, as grandes comprando as pequenas. Se esse mercado não mudar, a curto prazo nós vamos ter as grandes autogestões e talvez 2 ou 3 operadoras de saúde só. O resto não vai ter mais. Perfeito. São desafios enormes, né? E que determinam aí projetos e uma grande vontade de fazer mudanças, né? E de transformar essa realidade. Eu acho que esse desafio aí do custo é um desafio gigantesco. E ele está sempre atrelado ali, talvez, a um modelo de pagamento, a um modelo de remuneração que eventualmente incentiva, né, esses abusos, esses desperdícios e a má utilização desses recursos, né? Então, o recurso é limitado, né, ele não é infinito, e de alguma forma o modelo que se tem hoje, ele não consegue fazer esse controle. E aí eu queria já passar para a próxima pergunta, né? Olhando para essa situação onde o custo precisa ser gerido de uma forma muito justa, espartana e correta, como é que você vê essa questão da má utilização e dos desperdícios em saúde, né? Você trabalha numa área de sinistro, você lidera a área de sinistro lá da Saúde Petrobras e com certeza isso é teu dia a dia ali, olhando esses impactos diretamente ali a quente. Como é que você vê esses impactos? Como é que você enxerga essa questão da má utilização e dos desperdícios? O número é assustador. Há um estudo do ISS, que é um Instituto de Estudo de Saúde Suplementar de 2017, que fala que a fraude, má utilização ou desperdício na saúde suplementar giram em torno de 19%. 1/5 daquilo que a gente gasta poderia ser evitado. Então pensa que o seu plano de saúde, se não tivesse fraude ou desperdício ou má utilização, ia ser 20% mais barato. De largada, essa é a conta. Esse estudo foi refeito agora em 23 ou 24, ainda não tem os dados finais, mas preliminarmente mostra que 4 anos depois, esse número caiu de 19 para 17. Então, por mais que tenha havido novas tecnologias e tal, ainda continua um valor muito alto. Você lembrou bem, o nosso modelo, ele incentiva a fraude. Por que ele incentiva a fraude? Porque ele não é um modelo que você olha o custo-benefício. Ele não é um modelo em que você está preocupado com a efetividade do atendimento, mas sim com a utilização. A gente paga pelo fee for service, então ele me cobra aquilo que ele utiliza.
Então o hospital, quanto mais ele utilizar, maior é a conta dele. Pô, então se eu usar 51 gases ao invés de 50, eu vou receber mais? Vai receber mais. Mas será que precisava de 51 gases? E aí vira sempre um gato e rato, né? O prestador tentando justificar que ele precisava daquilo tudo de material, o operador tentando falar, cara, não, isso aqui é demais, isso aqui você não está usando. E vira uma briga, que é uma briga que ela não acaba nunca, porque o modelo é assim. E aí, como, de novo, a agência regula só um lado, as operadoras têm pouca força para chegar nos grandes prestadores e falar, cara, então vamos mudar, vamos pagar por efetividade, vamos pagar por captação, vamos pagar, sei lá, vamos empacotar tudo. O cara, ele fala, cara, tá na minha mão gerar o meu faturamento. Eu consigo, eu cobro uma xícara, eu posso cobrar 2, 3, 4, se eu tiver alguma justificativa. E tem a frase que a medicina adora, que medicina não é matemática. Então, pro mesmo tipo, perfil de beneficiário, eu posso ter tratamentos diferentes. Isso é real, é verdade. Então, fica tudo muito subjetivo e ele fala, cara, eu usei 3 xícaras porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e esse faturamento vai inchando. E aí essa briga é uma briga que o beneficiário não vê, mas ela acontece todo dia no faturamento do hospital e do sinistro, que é, cara, isso aqui é desperdício, isso aqui não é desperdício. Isso aqui você poderia fazer, isso aqui você não poderia fazer. E tem um outro ponto. As tabelas de mercado, a gente negocia os honorários médicos, mas o material e medicamento, que é o grande custo disso, ele está na mão de 2 instituições, a Brasint e a Simpro, que elas precificam. Então, olha que doideira. Ele tem lá a caneta, tá? A caneta tem 10 tipos de caneta. Tem uma que custa R$2, a mesma caneta. E a outra do outro fornecedor que faz a mesma coisa custa R$20. Se ele compra as duas, se ele compra de 20 por R$5, ele compra de R$2 por R$1,50, o lucro dele é maior nas 5. Então ele compra a caneta de 5, ele só usa a de 5 e ele me repassa o custo da de 5. Embora a outra faça a mesma coisa, porque ele não está preocupado com o custo-benefício, porque o modelo fee-for-service não dá esse incentivo para ele. Dá um incentivo dele usar o mais caro, que tem mais retorno, e cobrar o mais caro da operadora. Isso vai tornando os custos insuportáveis para todo mundo. E no futuro, os hospitais pequenos vão quebrando, vão sendo adquiridos pelos grandes, porque ele não tem escala para rodar isso, tá? Os hospitais grandes vão ficando cada vez maiores, e as operadoras vão também quebrando e vão ficando só as grandes. A gente está transformando um mercado num oligopólio. Vão ter poucos players daqui a 5, 10 anos nesse mercado, se a gente não fizer alguma intervenção imediata nele. Perfeito. Me veio à cabeça aqui, acho que pela primeira vez, o modelo de restaurante japonês, né? Você vai no restaurante japonês, se você for comer o à la carte normal que você vai pedir, o cara vai te oferecer tudo e você vai pedindo um por um, ele vai te cobrar um por um, a conta vai ficar estratosférica, chega no final, ele te incentivou a pedir mais e você pagou um absurdo ali naquela conta. Quando a gente vai no rodízio, né, ele diz assim, ó, o preço é esse, tá incluso tudo isso aqui, dentro disso aqui você pode escolher o que você quiser, e se você desperdiçar, você vai ser penalizado. Tem né, no aplicativo lá que a gente pede, no final, embaixo tá escrito, se você tiver desperdício, eu vou te descontar. É mais ou menos isso, né? Quando eu tenho um modelo que ele tem uma certa limitação ali, né? Ele tem um pacote, a gente fala aqui de pacote, ele tem uma certa gestão ali nesse modelo, a chance de eu ter desperdício é menor, né? Claro, pode haver, né? Em medicina não é igual ao restaurante japonês, pode haver exceção, né? Você pode ter ali eventualidades onde você vai ter que abrir essa negociação, mas isso é exceção. Então, acho que tem sido também um desafio para as operadoras mudarem esse modelo aí de incentivo justamente para conseguir reduzir essa má utilização e os desperdícios. Mas, por outro lado, a gente sabe que o sinistro hoje empacotado e gerido, ele é um percentual pequeno, né? As operadoras não conseguem avançar, e aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não se consegue ter um modelo de remuneração mais efetivo para a totalidade do sinistro. Então, sempre eu vou ter aquela questão do fee for service e da gestão do item a item.
Conta pra gente, aí eu sei que você é um expert nesse assunto, né? Como você acha que a inteligência artificial e essa inteligência de dados pode auxiliar um gestor de um sistema de saúde a tomar as melhores decisões e a encontrar, de fato, separar o joio do trigo? Onde está aquele sinistro que eu preciso olhar, que eu preciso me preocupar, que pode ter um desvio, e onde está aquele sinistro que ele pode passar, que ele está tranquilo? Eu adoro esse assunto. Tá? Se alguém trabalha no mercado de saúde suplementar e não está usando, não está pensando em usar a inteligência artificial, está atrasado. Tá? O meu mestrado é sobre esse tema, como a inteligência artificial é capaz de mitigar ou diminuir o desperdício na saúde suplementar. A gente tem vários caminhos aqui. Tá? O primeiro caminho é que a IA consegue analisar uma quantidade enorme de dados, o que o humano não consegue. Então eu consigo começar a montar o que é o sonho de qualquer operadora, montar protocolos. Então se eu monto um protocolo e eu sei que uma artroscopia de joelho para uma pessoa de 30 anos, do sexo masculino, enfim, com esse perfil eu vou usar o A, B e o C, eu começo a diminuir o meu custo administrativo, porque no fundo é o beneficiário que paga tudo isso. Tá? Porque eu posso tirar a auditoria do prestador. Eu falo, cara, atende aí, fatura. Ele vai faturar, eu rodo uma IA, eu tenho um protocolo, eu falo, cara, ele faturou exatamente no protocolo que eu espero receber. Cara, processa, vai embora. Para ele é melhor, porque ele não vai ter também os processos de auditoria lá na ponta, ele vai talvez receber mais rápido, dependendo qual a empresa que ele está faturando. Tem empresas que pagam uma vez por mês, tem que pagam todos os dias, então ele vai receber mais rápido e o meu custo administrativo e o dele vai ser menor. Parece bom para todo mundo, né? Mas não é tão simples assim, porque requer que o prestador me cobre no modelo aceitável, que ele não tente colocar 2 procedimentos onde só cabe um, que ele não faça sobreposição de códigos e tal. E se ele fizer isso? Aí a IA vai pegar. Aí eu vou mandar o auditor lá olhar, aí vai cair na minha esteira de sinistro. Então ele vai ter um trabalho de justificar, eu vou aumentar o custo operacional dele, vou aumentar o meu também, talvez ele demore um pouco mais para receber. Então eu consigo analisar grandes dados e consigo começar a montar protocolos de atendimento. Imagina o dia que eu conseguisse rastrear todas as combinações possíveis de TUS. Tá, TUS é a tabela da saúde suplementar, né? A gente tem uma tabela única que a ANS cria, então qualquer código, uma consulta em consultório, todas as operadoras quando vão receber esse faturamento tem que estar num código que a ANS estipula, é o 10, 10, 10, 12. Se ela for no pronto-socorro, 10, 10, 10, 39. Então, a ANS sabe quantas consultas no ano a Bradesco fez, a Sul América fez, a Mil, Unimed, Petrobras, Cassi. Então, imagina que a gente consiga montar para cada combinação de TUS possível o que é esperado de material, de medicamento, quais são os deparos desses materiais. Como eu falei, a mesma caneta ali, a mesma agulha, a mesma pinça, ela tem 15 fornecedores diferentes. Esse cara é similar a esse? Não, ele é equivalente a esse? Quando a IA conseguir montar esse processamento todo, o meu custo operacional diminui. E aí a gente começa a diminuir o desperdício, porque o cara começa... Na verdade é uma tentativa e erro, né? Ele vai faturando, pagou. Ele fatura de novo, pagou. Aqui não pagou mais. E aí também é ruim para o prestador, porque quando eu não pago, aí ele tem que conciliar a conta. Conciliar é uma ação difícil a beça para o prestador, sabe? Uma vez eu fui na Visa, lá em São Paulo. Como é que a Visa, os caras não reclamam da Visa e, reclamam aqui comigo, né? Eu tinha na época do Bradesco, sei lá, 30, 40 mil credenciados. A Visa tem 20 milhões, sei lá. Como é que não reclama? Eu fui lá e tal, o cara falou, é simples, né, cara? O meu é pago ou não pago, não tem pago parcial. Eu falei, pois é. O meu tem pago parcial. Eu posso pagar parcial um item e posso pagar parcialmente uma conta. O cara não consegue achar. Uma conta pode ter até 2 mil itens, 3 mil itens. É isso, o cara se perde na conta. Os demonstrativos não é o que eu quero dar para ele, é o que a agência manda eu dar para ele. Por exemplo, o demonstrativo de contas médicas, que é onde vem o descritivo aberto, não tem a data do pagamento. A operadora que paga todos os dias, por exemplo... O cara vê, pagou isso aqui, mas quando pagou? Como é que ele acha na conta corrente? Ele não acha. Aí ele precisa cruzar esse protocolo com outro demonstrativo que é o de pagamento para ir na conta, achar o crédito, bater que isso aqui entrou, tem imposto. Não é fácil para o hospital também. Aí ele tem que recursar. Tem muito hospital que perde o prazo de recurso de glosa porque essa operação é difícil.
Então, cara, se você me cobrar direitinho, você vai receber integral. Você não vai ter que fazer recurso de glosa, você não vai ter que conciliar. Ao longo do tempo, isso vai tendendo à média, isso vai se ajustando ao modelo. Então, quando a gente conseguir aplicar IA para mapear todos os processos, a gente vai conseguir doutrinar o faturamento dos prestadores. E, cara, não adianta você cobrar 2 canecas aonde só cabe uma caneca, porque isso vai ser negado. Ah, mas tudo bem, eu posso ter um caso aqui muito esporádico, muito diferente, que eu tive que usar 2 canecas. Pode, você tem 2 saídas. Ou você vai meter um relatório médico explicando por que esse teu caso é tão diferente, e aí a IA vai ler. E a IA tem essa capacidade de ler muitos documentos e falar, cara, esse documento, isso aqui eu já peguei. E ela pode cruzar literaturas mundiais. O médico, por melhor que ele seja, ele tem uma capacidade muito limite de guardar essas informações. A IA pode ler um relatório de um médico que escreveu sobre esse procedimento igual ao seu na Indonésia cara, e fez, cara, e deu certo. Pô, então com essa descrição aqui, isso aí que ele tá falando é possível. Tem base científica, tem um artigo publicado, eu achei isso aqui numa revista. Pô, legal, então vou pagar. O médico hoje não. O médico vai ter lá o seu conhecimento, estudou pra caramba, mas ele tem um limite do que ele leu, do que ele conversou, do que ele já vivenciou na vida. Então, eu tô falando da experiência única e uniforme de uma pessoa, quanto uma ferramenta que pode consolidar a experiência de todas as pessoas. Então isso vai criar um modelo que vai diminuir a fraude. Estamos longe disso? Estamos longe, mas talvez esse seja o caminho. Legal. Eu acho que tem um ponto aí que você colocou, que é a capacidade, né? A IA traz essa ampliação da capacidade de análise, né, de uma forma muito contundente. Então, enfim, para fazer análise de sinistro, né, nesse detalhamento que você falou, que é olhar uma conta, olhar item a item, fazer os comparativos de comportamento, né, comparar prestador com prestador, comparar custo por custo, comparar procedimentos em diferentes prestadores, né, de uma forma ágil, porque também quem está tomando a decisão lá tem um prazo, né, esse prestador ele tem um prazo, você tem um combinado com ele ali de datas para pagamento e você conseguir fazer isso de uma forma rápida, ágil, que não vai impactar na sua operação. Acho que só a inteligência artificial e essa capacidade ampliada, né, de análise que a inteligência artificial traz para apoiar na melhor tomada de decisão. Muito interessante isso. E aí, mudando um pouco da parte de custos, né, de sinistro, para um lado que eu acho também tão interessante, que é esse lado do beneficiário, né, que para a Unidas tem um peso muito grande, né, para todas as autogestões e com certeza para a saúde Petrobras também, né? Como é que você enxerga, né, que as soluções de inteligência artificial voltadas para a fluidez, né, nesse atendimento a beneficiário podem ajudar? Se você tiver algum exemplo aí na tua cabeça para a gente tangibilizar aqui para o nosso público. Tem muitos caminhos, cara. Assim, pensa, primeiro ponto, assim, num atendimento hospitalar. Tá? Você está em casa, se sente mal. Filho pequeno é um bom exemplo, né? Meu filho agora está com 12 anos já, então já não é mais tão pequeno, já passou dessa fase. Mas você está com um bebê pequeno em casa lá, não fala ainda, e esse bebê tem uma cólica, tem uma dor e você não consegue resolver, tá com uma dorzinha de barriga, enfim. Aí você vai levar ele você fica nervoso, aí você vai levar ele num pronto-socorro, tá? Vamos imaginar, por hipótese, que perto da sua casa tenha 4 pronto-socorros lá que você goste e seu plano cubra. Em qual você leva? Você pode ir no pronto-socorro mais próximo da sua casa e ele pode estar com uma fila de espera de 1 hora. Você pode andar 5 minutos a mais de carro e ele pode estar com uma fila de espera de 2 minutos. Então, em tese, é melhor ir no pronto-socorro mais longe porque eu vou ser atendido antes. Isso a IA pode fazer. A IA consegue saber, se ela tiver um sistema integrado com o prestador, ela consegue saber qual é o tempo de espera dos prestadores, tá? E isso seria muito mais fácil se a gente tivesse uma interoperabilidade real, que hoje não existe, mas a gente vai tocar nesse assunto. Então ela conseguiria saber qual é o seu tempo médio de espera e te falar, cara, leva o seu filho no prestador B, que embora ele fique 5 minutos, 10 minutos mais longe, a fila lá está menor e você vai ser atendido rápido, porque quando você vai no pronto-socorro você quer um atendimento rápido.
Esse é um ponto claro, assim. Você pode ir num pronto-socorro e ficar lá 1 hora esperando. Um outro ponto é, pensa pessoas com dificuldades ou com uma idade um pouco mais avançada, que não tem uma correlação linear, tá? Existem pessoas com idade avançada que são muito boas na tecnologia, como tem jovens que são muito ruins, tá? Mas imagina uma pessoa que tem dificuldade tecnológica, tá? E essa pessoa tem que pedir um reembolso, por exemplo. Aí eu falo para ele, ó, você vai no meu portal lá, você vai entrar, você vai logar, vai botar seu login e sua senha, depois você vai abrir o meu formulário, vai clicar aqui, vai clicar aqui, vai clicar aqui, abrir meu formulário e você vai preencher meu formulário. Qual o nome do médico, qual o CRM do médico, qual o endereço do médico, qual é o tipo de atendimento que você fez, se foi uma consulta, se foi uma anestesia, se foi um exame, tratamento seriado. Você vai preencher lá o seu CPF, é para você, é para algum dos seus dependentes, você preenche um monte de coisa. Aí no final você vai subir o seu recibo, os seus documentos. Legal. Isso hoje vai entrar numa esteira de análise e eu vou falar, cara, daqui a um tempo eu vou... Se a sua operadora for uma autogestão e tiver preocupação com você, ela vai te ligar, vai te mandar um e-mail e falar, cara, então, você mandou o documento A, mas o documento A não é suficiente, eu preciso do B. Pô, você perdeu um tempão, você preencheu, você demorou para achar onde tinha que preencher, e aí você não vai receber seu reembolso porque está faltando um documento. Você vai ter que mandar um outro documento. Que às vezes você nem tem. Ou você acha que não tem. Aí você vai ter que pedir para o médico. O médico vai emitir. Aí você vai gerar o teu reembolso. Que já perdeu lá 30, 40 dias. Às vezes esse fluxo de caixa te atrapalha. Você precisa desse dinheiro para rodar. Pensa em inverter esse processo. Tá? Eu te dou um chatbox qualquer. Te dou qualquer ferramenta em que você... Pode ser até no seu próprio portal. Tá? Onde você antes sobe a documentação. Aí a lê a sua documentação, aí a já pega tudo que está ali, que são os dados que eu preciso no formulário, ela já preenche tudo e ela só te pergunta aquilo que ela não conseguiu encontrar. Letra de médico, às vezes, não dá para entender nem a IA, nem o humano, nem ninguém, nem o próprio médico que escreveu. Então ela pode falar, cara, isso aqui eu não consegui entender, o que é isso? Aí você vai escrever. Se ela não tiver nenhuma dúvida, se ela lê tudo, ela tem a capacidade de ler muito mais rápido que a gente, ela já preencheu o teu formulário, ela já viu o meu checklist, ela já falou, cara, isso aqui tá perfeito. Não, isso aqui eu preciso do descritivo cirúrgico. Na hora eu já te falo, cara, você pode mandar, eu tenho aqui, digitalizo também, já me manda, já entra no meu sistema e já vai direto para pagamento, porque eu sei que tá tudo certinho e você não teve que digitar nada ou quase nada. Essa é uma forma em que a IA, ela enxerga, ela traz um benefício direto para o beneficiário. Ele vai ter o dinheiro do reembolso dele mais rápido na conta dele com o menor esforço possível. Então ela serve para te dar um atendimento mais rápido e ela serve para fazer um pagamento mais rápido para tirar suas dúvidas de forma mais contundente, assim. Legal, isso é perfeito, né? Porque eu consigo gerir o meu custo de uma forma muito correta, mas o principal, que é devolver esse valor para o beneficiário, ele tá atingido também, né? É bem interessante. Eu lembrei aqui de uma solução que a gente tem também aqui na Neurotech, que acaba endereçando esse benefício para o usuário final, mas que é uma oferta que a gente faz para a gestão da própria operadora, que é o que a gente chama de Bruce Assistente. Então, o Bruce Assistente é uma solução de IA generativa que a gente oferta para a operadora para que ela possa consumir toda a base de dados que ela tem para fazer um melhor atendimento ao beneficiário. Então, numa situação em que eu ligo para a operadora e eu quero saber onde eu vou fazer o exame XPTO, a gente sabe que é muito difícil, parece simples, mas não é, né? Você fazer uma busca, às vezes um exame muito específico, uma codificação que vem diferente do médico. Então, essa nossa solução, ela vai coletar toda a base de informações que a operadora tem. Então, onde eu tenho contratado, quais são as condições contratuais daquele contrato específico, se ele cobre ou se ele não cobre, a região, enfim, a melhor tomada de decisão médica e qual é a base e a diretriz médica que está por trás daquilo. E o operador ou o atendente ou qualquer pessoa que está apoiando o usuário, ele pode fazer uma consulta muito simples, como a gente faz para qualquer chat aí de inteligência artificial, e ele consegue capturar essa base de informações de dentro de casa para devolver para o beneficiário de uma forma muito melhor. Então, isso tem ajudado muito na fluidez desses contatos, nas filas e, enfim, na própria assertividade da resposta que a operadora dá para os seus beneficiários. Então, é bem interessante, sim, temos um caminho muito amplo aí pela frente para melhorar essa usabilidade.
Mas vamos lá, falando um pouquinho, né, dos projetos em si e trazendo um pouco para o mundo real aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é a tua experiência, assim, em relação à governança e à gestão dessas parcerias aí e desses projetos que se utilizam de prestadores, né? Como é que, na tua experiência, isso pode ser feito da melhor forma possível? Como é que eu encontro um bom parceiro? Como é que eu coloco ele para dentro de casa? Como é que eu faço o acompanhamento desses resultados? Conta um pouquinho pra gente aí da tua experiência. Essa pergunta é ótima, Érica, porque assim, tem um monte de gente vendendo serviço. Se você for em quase qualquer player do mercado, ele fala que tem IA, que ele faz isso, que ele faz aquilo, mas a inteligência artificial, ela nem sempre funciona e ela nem sempre é boa. Tá, então tem que ter muito cuidado na contratação. E como que você mitiga esse risco? Não dá para você contratar IA se você não tiver referências. Então, ou você conhece alguém que já aplica isso, ou por alguma entidade de classe, como o Fena Saúde, como a Unidas, enfim, alguém já faz isso e nessas trocas você fala, cara, vai que é boa. Ou você vai fazer uma POC. A gente fez uma POC há um tempo atrás que, cara, foi um fracasso. O fornecedor, quando foi mostrar a POC, não levou em consideração as minhas regras específicas. Então, imagina se eu colocasse para dentro essa inteligência artificial, ela ia julgar uma autogestão como se fosse uma empresa de mercado. Então, aquele exemplo inicial que eu te dei lá, que eu cubro alguns procedimentos que eles não estão no rol da ANS, ele ia negar tudo para os prestadores, de forma errada, porque ele tem um modelo machine learning dele preso no mercado convencional e ele não conseguiu adaptar esse modelo ao meu modelo. Então pensa que não dá para você pegar o que funciona no amiguinho e simplesmente plugar sem nenhuma customização, porque cada um tem modelos diferentes. É óbvio que um pedaço disso ele é igual, né? Mas tem um pedaço que você vai ter que ajustar. Então é importante que você conheça, que você converse com outras pessoas, que você busque com alguém que já faz isso, indicações, porque você vai achar, como todo e qualquer mercado, muito aventureiro, muita gente que começou agora e que promete o mundo, e são projetos longos, né? Você não... IA é tipo um casamento, né? Você não faz um projetinho de IA de 2 meses e sai fora, né? Isso é um casamento, é um projeto de longo prazo, que você vai enriquecendo a base a longo prazo. Você, quando contrata uma IA, você começa a descobrir que algumas informações que você julgava ter, você não tem. Você fala, cara, o meu cadastro às vezes carece dessa informação, eu vou ter que enriquecer o cadastro. Às vezes a própria IA te ajuda a enriquecer o cadastro. Então ela começa a ajudar a transformar o seu dado mais robusto, porque dado ruim vai gerar informação ruim. Então se o dado começa a ficar um pouco mais robusto, ela começa a ter decisões melhores com aquele mesmo dado. Então são projetos de longo prazo. Isto posto, é melhor que você demore um pouco para escolher o seu parceiro, porque você vai ficar com ele muito tempo. É um casamento mesmo. Você não casa com a primeira pessoa que você encontra e fala, opa, vou casar. Você pondera um monte de coisa. Uma contratação de uma IA é isso também. Não é só o resultado financeiro prometido, mas se aquilo é tangível, se aquilo é alcançável, se na prática aquilo entra mesmo e se essa empresa tem estrutura para a longo prazo conseguir fazer os investimentos, porque isso também fica muito obsoleto rapidamente. Então, se você contratar uma empresa que não tem muita estrutura, que não tem um capital por trás disso, uma capacidade de investimento, ela pode até resolver o seu problema hoje, mas daqui a 5 anos ela não resolve mais. Aí você vai ter que trocar de empresa. E empresas de saúde, cara, essas trocas são muito complexas. Trocar um RP de saúde, trocar a empresa de IA, trocar o sistema, trocar o call center, é tudo muito difícil, é tudo muito grande. E você está mexendo com saúde. Saúde requer velocidade. Tem uma frase do Betinho que diz que quem tem fome tem pressa. Mas quem está doente também tem pressa. Então eu não posso demorar para autorizar, eu não posso demorar para pagar, eu não posso demorar para internar o cara, para dar uma rede. Eu tenho que ser muito ágil. Então quando eu faço uma troca de qualquer sistema, que ele é um sistema core da empresa, isso me gera riscos para o beneficiário. E é esse risco que eu preciso mitigar. Então o conselho que eu daria é, cara, procura uma empresa de mercado que tem um nome, que você conheça algum outro
o mercado de saúde suplementar é muito pequeno, as pessoas se conhecem, então, cara, procura alguém que você conheça, que já fez. Muita gente me procura, eu converso com muita gente da Unidas, da Fena Saúde, de outras operadoras. Fala, o que você faz aí? Eu indico, já indiquei para operadoras, para seguradoras. Fala, cara, essa aqui funciona, essa aqui comigo não deu certo. Pode ser que dê certo contigo, comigo não deu certo e tal, olha aí. Então, acho que a grande sugestão é você escolher bem a empresa. Você não ter tanta pressa para fechar. E aí é óbvio, depois que você conhece a empresa, esse é um outro ponto interessante. IA muda e tem novas tecnologias o tempo todo. Então, não faz sentido, ou faz pouco sentido, você ter 15 IAs na sua operação. Então, você está com uma empresa de IA lá, você pode ter uma, talvez duas e tal, concorrência sempre é bom, mas não mais do que isso. Então, eu estou fazendo uma empresa de IA, e eu tive uma ideia que a IA pode me ajudar. Você não precisa ir no mercado pegar a terceira empresa. Chama as duas que estão contigo, conversa com as duas, vê o valor, é mais baixo, continua. Porque quanto mais base você der para esse cara, a IA se alimenta de base, de experiência, de resultados, né? Então, quanto mais base esse cara tiver, melhor vai ser a IA. Se você também pegar e diferir essa IA em vários players, você dificulta e limita o próprio crescimento da sua IA. Tá perfeito. Eu gostei muito da sua analogia aí com o casamento, porque eu acho que tem a ver com isso, né? Com essa relação de confiança e com o amadurecer da relação, né? A gente percebe aqui, quando a gente está fornecendo para as operadoras de saúde, que a gente tem aquele início, né? A gente passa pelo primeiro crivo ali de provar os resultados e provar a competência, mas aquilo é só o início, né? Depois a gente tem uma jornada inteira onde a gente precisa ficar ali muito próximo da operadora e a gente precisa se retroalimentar dos resultados que a própria operadora devolve pra gente. E muitas vezes a gente precisa fazer adequações, a gente precisa mudar o modelo, a gente precisa fazer novos modelos para que aquela performance aconteça. Então é como um casamento mesmo, ele precisa de confiança e ele precisa ali de um acompanhamento contínuo para que ele possa, depois de 1 ano, 2, 3, ele possa continuar se provando ali como vantajoso. Muito legal. Ô Fred, em relação... A gente sabe, né, que uma das questões para operadoras de saúde é a questão de como lidar com grandes volumes, né? Grandes volumes para autorizar, grandes volumes para pagar, grandes volumes para regular. E que o capacity, claro, ele é finito, né? E assim, nem que eu queira colocar o maior capacity do mundo, eu não vou conseguir fazer todas as análises que são necessárias. Como você vê a IA como uma possibilidade aí para fazer uma gestão do custo administrativo, né? Você vê isso como interessante? Como é que é a tua jornada em relação a isso? Eu vejo isso como um caminho sem volta, assim. A conta administrativamente também é impagável se a gente não tiver IA. Imagina uma operadora de grande porte, uma seguradora de grande porte, ela recebe por mês 2 milhões de guias de CDT. Tá? Uma operadora de gestão, de autogestão de grande porte recebe 400 mil guias. Como é que você analisa 400 mil guias? Quantas pessoas você tem que ter para analisar 400 mil guias? Só de CDT, né? Então, é impossível você montar uma operação para analisar tudo. A IA, ela traz não só os ganhos operacionais, tá? Ela traz ganhos de imagem, ela traz ganhos de reputação, e ela traz uma palavrinha que a gente usa pouco na saúde, mas usa muito no meio jurídico, jurisprudência. Ela começa a garantir que medicina não é matemática, mas talvez medicina seja estatística. Porque nem todos os casos vão ter o mesmo desfecho, casos similares. Mas, poxa, será que em 100 casos similares a maioria não vai convergir para o mesmo desfecho? E a IA consegue analisar isso. Aí eu consigo te garantir que eu analiso essa conta via IA, além de eu ter uma diminuição de headcount, de custo administrativo, eu tenho respostas similares para casos similares. Hoje, esse conhecimento ele é um conhecimento tácito, que está na cabeça do analista. Então, o Fred pode responder baseado nas experiências dele, que naquela conta cabem 10 equipos. A Érica pode responder que naquela conta cabem 15 equipos. E a literatura diz que naquela conta cabem 13 equipos.
mas cada um julga com a sua régua. E nós não conseguimos, por mais treinamento que você faça, ter réguas iguais. A gente pode ter réguas parecidas, mas não iguais. E aí também é ruim para o prestador, porque ele fala, cara, eu cobrei 14 equipos numa conta similar a essa, e o cara nessa conta aqui pagou os 14, nessa ele pagou 12, nessa ele pagou 11. Que diabo é isso? Então quando eu começo a colocar IA, o cara sabe que para contas similares eu vou pagar a mesma coisa. Então começa a gerar a jurisprudência. A jurisprudência, ela muda o meu custo operacional, mas do credenciado também, porque ele já sabe o que ele pode cobrar, ele diminui o exército que ele também tem lá para fazer conciliação, para fazer recurso de glosa. Então ela vai trazendo uma diminuição de custo administrativo para a cadeia como um todo. E é óbvio que isso reflete aonde? No beneficiário, que é o ponto final. Quando ele paga a fatura do plano de saúde dele, todos esses custos estão lá dentro. Tá? Então, pensa, se o prestador de serviço consegue gastar menos operacionalmente, em tese, ele poderia me cobrar menos, porque ele tem um custo fixo menor. Já diminuiu um pouco a sua conta. Se ele me cobra menos e não tem desperdício, eu começo a pagar menos, então o desembolso assistencial é menor. E para analisar a conta dele, eu tenho um custo administrativo menor, eu também pago menos. Tudo isso reflete no beneficiário, que é o público final disso. Se a gente olhar para o nosso modelo, o nosso modelo de beneficiários ele não cresce ao longo dos anos. A gente fica lá em 48, 50 milhões de pessoas e a população brasileira cresce e o nosso modelo cresce marginalmente. Se você comparar lá 2000 com 2021, por exemplo, você percebe que a gente cresce de 42 para 50 milhões de vidas no mercado de saúde suplementar, mas percentualmente a gente sai de 28% da população para 25%. Essas pessoas estão indo para onde? Estão indo para o SUS. Então esse papo é um papo tão interessante porque a IA pode diminuir a pressão no SUS. Porque eu fico mais barato, eu consigo dar plano de saúde para mais pessoas, não no caso da autogestão, mas no caso de uma empresa comercial, ela consegue vender um plano mais barato, mais pessoas conseguem comprar um plano de saúde mais barato. O plano de saúde hoje, ele é o terceiro maior item de consumo do brasileiro. Ele perde para uma casa própria e para o carro. E depois é o plano de saúde. Então todo mundo quer ter um plano de saúde, mas as pessoas não conseguem pagar. Então eu tiro a pressão do SUS, eu jogo dentro do plano de saúde se eu conseguir fazer isso. Mas para fazer isso eu preciso inverter essa curva. De 2008 a 2021, o IPCA, que é a inflação, o VCMH, que é a inflação média da saúde, que é a variação do custo médico hospitalar, ele cresceu 7 vezes o IPCA. Então significa dizer que se em 13 anos o custo da saúde cresceu 7 vezes a inflação. Se o seu salário for reajustado no dissídio anual pela inflação, você perdeu 7 vezes seu poder de compra. Por isso que a gente não consegue crescer essa base. E não crescer a base é ruim para todo mundo. Quanto mais pessoas na base, gera escala, a escala divide custo fixo, fica mais barato para todo mundo e a gente não consegue crescer. Então, a automação leva a uma diminuição de custo da ponta, que é onde a gente consegue pagar o plano e talvez consiga aumentar a base de beneficiários hoje que podem ter um plano de saúde, que hoje é um consumo de elite. Perfeito, perfeito. E acho que é por tudo isso que você falou que a gente tem aqui na Neurotech o nosso propósito, né, na área de saúde, justamente é ampliar o acesso à saúde suplementar, né, e tornar esses custos mais palatáveis, de forma que essa sustentabilidade venha e a gente ganhe acesso. Então, esse também, né, poderia ser o propósito de qualquer operadora, mas ela também está do lado de cá da Neurotech. Muito legal. E eu queria só comentar também esse ponto que você falou da jurisprudência, achei muito interessante da jurisprudência em relação ao prestador. E queria colocar também a minha experiência, né, quando eu estava do lado da operadora, também tomando a decisão de pagamentos muito relevantes, muito grandes aqui de sinistro, nós também, enquanto gestores, somos muito questionados, né? De fato, onde está o lastro, né? Quem me garante que, de fato, o Fred apertou o botão corretamente para pagar aqueles sinistros e que de fato eles foram analisados? Então, o suporte da IA aí, né, como um apoio para você, né, fazendo esses comparativos, olhando esses comportamentos, também é um suporte muito interessante para a gente fazer um reporte interno também, né, para a governança interna que a gente tem dentro da operadora. Então, isso me apoiava muito e eu acho que é bem interessante. Mas vamos lá, vamos mudar para um outro tema, que é a parte mais assistencial.
A gente sabe que a IA tem apoiado muito, né, a medicina e a parte assistencial, de fato, da medicina nas melhores tomadas de decisão, né? Olhando aí para a literatura médica, olhando para a medicina baseada em evidências, a IA tem apoiado muito os médicos nessa tomada de decisão, e a gente sabe que hoje essa tomada de decisão ela tem ali um percentual de erros e de desvios que, enfim, enfrentados só pelo conhecimento cotidiano do médico, eles são insuficientes, e o apoio da IA rastreando toda essa literatura pode ajudar incrivelmente. Aqui na Neurotech a gente tem uma solução de inteligência artificial, onde a gente consegue extrair, fazer a leitura de documentos médicos, pedidos, solicitações de internação, de exames, relatórios médicos e uma série de informações. A gente consegue fazer essa extração e a gente consegue fazer comparativos, né, deste pedido com base em diretrizes de utilização, quer sejam eles diretrizes publicadas pela ANS ou diretrizes mesmo que a operadora, a área médica da operadora tenha, ou até, enfim, o nosso desejo aí a longo prazo é que a gente consiga, inclusive, rastrear essa base aí de bibliografia médica. Isso é muito interessante porque isso ajuda o time médico das operadoras a tomarem a melhor decisão para enfrentar essa questão, né, do erro médico, da solicitação equivocada, enfim. Queria ouvir um pouco a tua opinião, como você acha que a IA pode ajudar nessa parte mais assistencial. Eu vou fazer uma outra analogia. Você falou na sua frase anterior, nessa mesma frase, você falou, cara, a gente como gestor de sinistro lá, como head de sinistro, quando eu estava do outro lado da mesa, eu também era questionada se eu paguei aquela conta certa ou errada. E de vez em quando você vai errar, porque o ser humano erra. Só que quando você erra e você descobriu que você errou, você vai lá no prestador e você recupera aquele dinheiro, você fala, cara, eu errei aqui, enfim. E você tem outra chance. O que acontece com o piloto de avião quando ele erra? A maioria dos casos de acidente aéreo são falhas humanas, né? Então, um piloto de avião, ele mata um monte de pessoas. O que acontece com o médico quando ele erra? Ele pode matar um paciente. A grande diferença é que o piloto de avião, quando ele erra, ele morre junto. O médico não morre junto, né? Morre só o paciente. Ele não morre junto. Então, já traz para ele uma pressão um pouco menor do que o piloto de avião. Olha a quantidade de máquina de informação, de inteligência artificial, de sistema que está preso na rotina ordinária de um voo de avião. O piloto, ele toma pouquíssimas decisões sozinho. Mesmo assim, ele erra. O médico toma todas sozinho. Todas. No máximo, ele vai conversar com um colega médico. Mas imagina, numa cirurgia complexa, ou num atendimento, ele tá ali e ele tem que decidir com a pressão absurda em cima dele, às vezes cansado de uma rotina pesada de rodar de lugar para lugar, ele tem que decidir. E ele pode decidir certo ou errado. Imagina se nesse momento eu tenho um apoio e falo pro cara, cara, não, em vez de fazer isso, a decisão final é sempre do médico, como é sempre do piloto. Tá? Mas em vez de fazer isso, em vez de fazer o plano A, por que você não pensa no plano B? Pela literatura, ele salva mais vidas nesse ambiente aqui do que esse seu plano A. E o médico vai ter a opção de falar, cara, verdade. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho a chance maior de salvar o paciente. É óbvio que ele está ali, ele quer salvar o paciente, mas às vezes, na pressão do momento, no cansaço do dia a dia, no esgotamento, ou até uma falta de conhecimento mesmo, nem todo mundo sabe tudo, ele pode tomar uma decisão errada. Essa decisão errada pode gerar a perda de uma vida, pode gerar sequelas. Então eu vejo a IA auxiliando o médico, cara, de uma forma que não vai ter volta. Isso vai acontecer. Quando vai acontecer, a gente não sabe. Às vezes, a gente precisa de um problema para acontecer as coisas, né? O CRM era contra a telemedicina. Não, telemedicina tem que ter, o cara tem que avaliar o cara lá, fazer a anamnese dele e tal. E aí veio a pandemia. E aí com a pandemia não tinha outra opção.
Telemedicina. Pô, mas será que a telemedicina serve para todos os casos? Talvez não. Mas, poxa, se eu tiver um clínico geral no interior de alguma cidade brasileira e que eu não tenha um ortopedista, pô, esse clínico geral não pode fazer um vídeo com um ortopedista e ele ajudar o cara a analisar e falar, cara, quebrou, não quebrou? Enfim, pode. Talvez sozinho ele não consiga, mas então a ferramenta, a tecnologia, ela está ajudando a tomar a decisão correta. Talvez esse cara no interior do Brasil, se ele tivesse que pegar um carro, um transporte qualquer para chegar num hospital, não desse tempo. E aí a telemedicina pode salvar vidas. Eu vejo a IA nesse mesmo modelo, tá? Onde eu vou ter alguém não capaz de decidir por você, como todo aquele maquinário não decide pelo piloto, mas alguém que vai te falar assim, falar, cara, ó, nessa situação aqui a gente tem o plano A, o plano B e o plano C. Olhando para as condições físicas do seu paciente, condições de perfil dele, em tese o plano A é o mais adequado, depois o B, depois o C. O médico na hora pode olhar, e eu sou estatístico, não sou médico, pode ver uma artéria, cara, o plano A não vai dar. Ele pode ir pro plano B, a decisão é dele, mas imagina quão legal seria eu conseguir informar isso para ele em tempo real, no ambiente cirúrgico. Então eu vejo a IA como uma revolução para salvar vidas. E aí vai crescer a nossa expectativa de vida, né? Aí vai gerar um outro problema. Mas para a IA não, porque é isso. É muito difícil comprovar erro médico. Tá? É muito difícil comprovar algum erro do hospital, assim, porque tem muitas variáveis ali dentro. Então a gente vai diminuir essas variáveis para ter uma decisão mais assertiva, talvez. Muito legal, muito legal. E acho que, além da decisão médica em si, técnica, né, a IA pode vir também acrescentar muito valor na jornada desse próprio médico, que hoje também está muito assoberbado com muitas burocracias, né? Então você vai numa consulta que, sei lá, vai durar ali 20 minutos, 30 minutos, o médico ele leva seguramente 10 a 15 minutos fazendo preenchimento, né, de documentos, de papéis, de guias, solicitando para a operadora, justificando para a operadora. Então também aqui do lado da ponta, né, do que a IA pode fazer, tem muita coisa. Aquele livro do Eric Topol, lá, o Deep Medicine, ele é muito interessante. Ele traz muitos exemplos de como a IA aplicada ali no dia a dia, na rotina do médico, ela pode ajudar absurdamente nessa burocracia, de forma que ele tome a decisão correta, né? Ele tenha ali a decisão médica mais assertiva, mais ágil, e que sobre ao médico um tempo para ele fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é cuidar do paciente, né? Que é trazer a parte da humanização, do atendimento, que hoje ficou encurtada justamente por conta de todas as outras etapas. Então, aí como uma possibilidade, inclusive, de trazer mais humanização, né? Resgatar esse tempo de consulta e trazer mais humanização para essa relação médico-paciente. É muito interessante esse livro. Mas vamos lá, a gente está se encaminhando ao fim aqui, e eu queria te fazer uma última pergunta, que é um tema, né, que o mercado fala muito, que é a questão do Open Health, né? Como é que isso já aconteceu, né, no mercado financeiro com o Open Bank, e muito se fala do Open Health como uma possibilidade aí da gente, enfim, evitar fraudes, evitar desperdícios, evitar redundâncias aí na solicitação de exames e na jornada desse paciente. Como é que você enxerga essa questão do Open Health? Eu enxergo como uma ótima ferramenta, mas que a gente está muito longe de ter algo plausível sobre isso. Tá? O próprio exemplo que você deu lá, que o médico preenche lá o prontuário e tem que fazer as solicitações. Imagina que eu tivesse um sistema totalmente integrado, tá, entre todas as operadoras do mercado. Então, o seu histórico está gravado para todo mundo. Os seus exames estão acessíveis para todo mundo. Tá? Hoje você vai num médico e você pede um exame, e eu faço um exame de sangue, e daqui a 2 dias você troca de emprego, e aí você sai da operadora A para a operadora B, e você volta em outro médico porque você trocou de cidade, e ele pede o mesmo exame,
e você faz o mesmo exame, e a operadora A não tem como saber que aquele exame foi feito pela operadora B. Porque a gente não se fala. Eu não tô nem levando para o lado de fraude, tá? De ver, poxa, esse cara pediu um reembolso, eu tenho um reembolso aqui de 100 moedas, ele pode no máximo receber 100 moedas. Só que ele cobra do operador. Ele tem 2 planos, o dele, do marido e da esposa, enfim, então ele cobra 100 moedas da operadora A, 100 da operadora B, elas não se falam, a operadora A paga 100, a operadora B paga 100. Ah, Fred, mas na receita ele vai ter problema. Talvez tenha, mas as 2 operadoras pagaram 100. Então, quando eu começo a caminhar para um sistema onde eu tenho, obviamente, LGPD, eu tenho a segurança do dado, eu vou anonimizar esse dado, não vou deixar, não vou ler o nome, não vou saber o que aquela pessoa tem, vou ter um sigilo médico, mas eu consigo ter essas informações, o custo da saúde como um todo diminui muito. Mas aonde que a gente esbarra? A gente esbarra em 2 problemas grandes, né? O primeiro problema, 3 problemas. Não tem uma plataforma hoje que faça isso com segurança e que todo mundo fala, cara, é essa plataforma, vamos lá. Que ela consiga trazer os dados, tá? O segundo problema é a confiança no setor, tá? Nas autogestões menos, assim, quando a gente vai para Unidas, eu não estou competindo com ninguém, porque o meu cara não vai para o Banco do Brasil, o cara do Banco do Brasil não vai para o BNDES. Se ele passar num outro concurso, aí ele vai, tudo bem, mas assim... Eu não tô brincando de roubar monte. Agora, quando você junta Bradesco, Sul América, Amil, Unimed, Apivida, cara, os caras estão roubando um monte o tempo inteiro. Então o cara tem aquela preocupação de que, pô, será que eu vou dar aqui as minhas informações pro meu concorrente e tal? Não vai mudar nada, não muda a precificação, mas o cara tem medo desse tipo de troca de dados. Então, esse receio acaba atrasando esse processo do Open Health, que ele anda a passos de cágado. Mas seria muito mais barato, muito melhor para combater a fraude. Imagina se fosse um sistema único para todo mundo. O custo de gestão disso era muito menor. A ANS lançou uma nova TIS, por exemplo. Eu troco uma vez só. Hoje eu troco a Bradesco, troco a Amil, troco a Cassi, troca a Postal, todo mundo troca, todo mundo tem um sistema diferente. Então, para todo mundo é bom. Mas aí a gente precisa ter confiança. E aí talvez a IA ajude também. Porque quando eu começo a tirar essas análises do ser humano e boto numa máquina, num algoritmo, numa inteligência, que eu sei o que ela vai fazer e tá ali explícito, aberto o que ela faz, eu tiro o viés humano, que é o viés que corrompe esse modelo. Então eu falo, cara, então eu vou ter uma IA para analisar isso aqui e para gerar os insumos e os insights necessários que a gente precisa ter. Talvez a Érica não vai ter acesso aos seus dados, mas quando ela for pagar um reembolso lá e eu perceber que você já pagou, a IA vem aqui e vai dizer, opa, não paga não, porque já pagou lá. Os 100 reais que esse cara já pediu já foram pagos. Opa, esse exame não autoriza não, porque tem um exame igualzinho a esse feito 2 dias atrás, por uma outra operadora. Fala para ele lá pegar. Eu não preciso do resultado do exame. Eu só preciso te contar que tem, que existe. Mas hoje quem vai confiar que eu vou lá, vou olhar o resultado, vou ver o custo, mas não vou usar isso a meu favor? Então talvez a IA proteja a própria informação que a gente não quer difundir no mercado. Perfeito. E acho muito interessante essa visão de que não precisa ter o resultado do exame, eu preciso saber que exame você fez, né? Talvez esse primeiro passo, talvez mais conservador, né? Não tão longo, ele possa existir. E esse benefício para o usuário também, né? Que hoje a gente, como beneficiário, como usuário, a gente não consegue ter da gente mesmo. Você não consegue ter o teu histórico de saúde, olhar em algum lugar e saber exatamente o que você fez. Então, acho que essa devolução desse valor, talvez de uma forma gradativa, com pequenas coisas, acho que poderia ser um grande início. Mas concordo absolutamente com tudo que você falou. É um desafio e vamos tentar aí colocar isso para funcionar aí no mercado. Fred, já encaminhando aí para a última pergunta, né, e olhando para toda essa tua experiência aí como gestor, eu queria que você falasse um pouco como é que como líder de pessoas, né, quando você vai colocar um projeto de inteligência artificial, que você vai trazer, né, o teu objetivo é trazer mais inteligência para o teu time. Como é que você faz, né, para comunicar o seu time, para que o seu time fique engajado, para que ao mesmo tempo ele não tenha medo, né, que a IA não seja algo assustador para ele, que ele possa de fato se empoderar daquela ferramenta para que a eficiência dele seja melhor, os resultados dele sejam melhor. Como é que você faz isso? Algumas tentativas, tá?
A gente tem muita coisa para fazer na saúde suplementar e a gente tem falta de mão de obra. Então, as pessoas precisam entender que ela não vai ser desligada por causa disso. Ela só vai trocar de função. Porque tem muita coisa que precisa ser feita ainda e não é feito porque a gente não tem headcount para fazer. Então, a tentativa é, não desligar ninguém nunca por causa de IA. Remanejar essas funções. Botar para fazer uma outra função que é necessária. Quando foi criado o Excel, os contadores não perderam os empregos, nem os matemáticos. Ninguém perdeu o emprego. A gente só mudou a forma de trabalhar o dado. Imagina que você vai fazer hoje uma conta básica para 10 mil pessoas. Antes você tinha que pegar um a um, ficar fazendo a conta e anotando. Nota de escola, média final de ano. O cara fazia lá de aluno a aluno. Hoje o cara bota a nota no Excel, arrasta a fórmula, tá lá. Todo mundo, quem passou, quem não passou, ele faz um se, tá feito. Bota um filtro e acabou. Foi demitido os coordenadores das escolas? Não foram. Ele só vai fazer uma outra coisa, ele vai ter uma outra tarefa. Então, isso vai acontecer com a IA. A IA vai chegar, a IA vai fazer coisas que o ser humano não precisa fazer, mas você vai ter emprego. Tá? E se meu emprego acabar? Eu era assessorista e agora não existe mais. Você vai ter um outro emprego para fazer. Tá? Então, a IA não vem para roubar o emprego de ninguém, ela vem para mudar o seu emprego. Se você chegar hoje numa empresa e falar, cara, eu não quero mais ver a imagem na tela, eu quero pegar o papel, eu não quero fazer Excel, eu quero fazer conta na mão. Você fala, cara, não vai dar porque você é muito mais lento. Então ela vem para te trazer mais produtividade, para te trazer decisões melhores, para que você de fato foque naquilo que você tem que focar. E não no ongoing do dia a dia, no trabalho do dado para te ajudar a tomar a decisão. Então a IA não vai tomar o seu emprego. Aí você precisa ser amigo dela. Você não precisa ter medo dela. Aí você precisa entender dela. Porque se você entender de IA, ou se você for minimamente ligado nisso, ela vai te ajudar a ter talvez um melhor emprego. Muito bom. Obrigada, Fred. A gente está encaminhando aí para o final. Foi incrível. Acho que eu tinha falado com você que se a gente... somando a minha experiência com a tua, se a gente sentasse, a gente falaria muitos dias seguidos, mas a gente está chegando ao fim aqui. E eu queria te fazer uma pergunta final, enfim, né, que você pudesse deixar aí uma mensagem, né, para os nossos espectadores, talvez uma frase ou uma recomendação de um livro, enfim, uma mensagem final que você queira dizer aqui a respeito do nosso tema do nosso podcast hoje. Turma, foi um prazer estar aqui, Érica. Eu acho que tecnologia, inteligência artificial, tudo isso é muito válido, é o futuro, a gente vai ter que investir nisso. Mas a gente nunca pode esquecer que é sempre sobre pessoas. Não só o mercado, a vida, as relações humanas, a gente vai passar por aqui. A raça humana, ela é renovável. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui, vão estar outras pessoas. E as pessoas não vão lembrar de você pelas IAs que você construiu, pelos RPAs que você implementou, mas a forma com que você tratou as pessoas. Então eu sempre falo isso para o meu time, que o mais importante do que as entregas é a gente conseguir entregar isso, mas com baixo custo emocional. O baixo custo emocional traz segurança para as pessoas. Então, por mais que você invista em tecnologia, em IA, em que quer que seja, não pode se esquecer nunca do que o que move isso são pessoas. Primeiro quem, depois o quê. Você escolhe as pessoas e depois o que elas vão fazer. Isso serve, turma, para o nosso... No leito de morte, e quem frequenta o hospital sabe muito disso, as pessoas não se arrependem nunca de ter trabalhado menos, de ter implementado menos projetos, mas se arrependem de não ter dado um abraço em quem ela queria dar, ter feito um carinho em quem ela queria fazer, de não ter ido na festa do Dia dos Pais do filho, na festa junina. Então, por mais que a IA ajude as operações, te dê mais resultados, a gente precisa entender que seres humanos felizes trabalham melhores e fazem coisas melhores e grandiosas. Então, invista em tecnologia, mas nunca esqueça das pessoas, porque é sempre sobre pessoas. Eu acho que essa é a mensagem final. Ótimo, incrível. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Neurocast, o nosso podcast aqui da Neurotech. Hoje a gente falou sobre saúde com um expert aqui, que é o Fred, da Saúde Petrobras. Foi muito enriquecedor. Assistam, compartilhem e curtam aí os nossos episódios. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.